Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho mais de HTML, principalmente focando mais na estruturação de páginas, na elaboração de tabelas e no uso de tags semânticas para criação de layouts, tá? Então, bora passar para a tela aqui de apresentação. Bom, então, só algumas questões do, do, para criação de páginas, né, que foram, que eu tinha comentado no último vídeo, né, quando a gente não apresenta exatamente um charset, né, para nossa página, o que pode acontecer são essas alterações quando nós temos um texto que tenha acentos, né, ou no caso cedilhas. Então, vocês podem acabar codificando uma página e verificando que ocorreram alguns erros, né, e de exibição, assim. Então, o que acontece, né? Por que acontece isso? É pela falta do nosso charset, né? Então, como eu tinha comentado no vídeo anterior, lá na tag head, né, a gente coloca a tag meta com uma indicação de qual o charset que a gente está utilizando, né? Por questões de boas práticas, a gente procura evitar a utilização de CSS inline, tá? Que é aquele CSS embutido dentro do elemento. Quando nós programamos em CSS, não, na verdade a gente cria estilos em CSS, né? Então a gente faz isso e coloca normalmente tudo dentro de um arquivo único que depois é importado, tá? Mas não vou entrar em maiores detalhes aqui porque o CSS a gente vai abordar num vídeo posterior, tá? Então, basicamente isso do charset, né, que a gente precisa colocar, e também observar a indentação, né, como eu tinha comentado no vídeo anterior, observar a indentação e também a quantidade de espaços que a gente coloca, né, porque por mais que vocês coloquem um monte de enters lá, por exemplo, de novas linhas entre os elementos, isso não é representado no HTML, mas fica um código muito feio, né, então cuidar com esses pequenos detalhes quando vocês estiverem codificando em HTML, tá? Então, lembrando, né, que nós temos que utilizar a introdução do nosso arquivo HTML, né, a gente utiliza a padronização do HTML5. Isso é muito importante porque existem alguns validadores de HTML que nós podemos utilizar, mais adiante eu vou mostrar isso também, e que podem ser utilizados e eles vão pegar essa primeira tag para verificar qual que é o padrão do HTML que ele precisa ser validado, se é o HTML5, se é o HTML 4.1, se é o HTML4, qual deles, né? E o que acontece, né? Se nós temos um padrão diferente, nós devemos colocá-lo, né, para um padrão anterior, só que esse aqui não é mais utilizado, né, como está aqui no slide. O que é utilizado atualmente do HTML5 é esse doctype HTML, né? Bom, lembrando também, né, que nós precisamos codificar, né, nós devemos, codificar não, desculpem, que nós precisamos comentar o nosso código, né, então como é que eu faço um comentário em HTML? Como está aqui, ó, eu coloco o sinal de menor, o ponto de exclamação, hífen, coloco o meu comentário, e no final faço como se fosse uma tag de fechamento, né? Hífen, sinal de maior. Com isso, o meu conteúdo interno dentro dessa tag ele é classificado como um comentário, tá? Então é dessa forma que a gente consegue comentar o nosso código HTML. Cuidar então, que nem eu comentei anteriormente, né? Aqui evitar isso de não indentar o código, né? Que como vocês podem ver ficou tudo numa única indentação. E também evitar esses espaços gigantescos dentro do código, né, entre os elementos. São coisas que nós procuramos evitar para que não exista para que deixe o nosso código aceito, né, padronizado, inclusive por esses validadores. Então hoje eu vou começar comentando um pouquinho sobre o elemento table, tá? O que basicamente esse elemento faz? Ele cria um ambiente, a gente chama de um ambiente porque são várias tags, né? Um conjunto de tags que nos permite criar uma tabela, certo?
Em combinação, então, com outras tags, a gente consegue formatar uma tabela dentro do nosso HTML. Então, nós temos tag para cabeçalho de tabela, tag para caption da tabela, né, a nossa legenda, nós temos tag para colunas, tag para o corpo, tag para o footer, aqui acabou dando uma cortadinha, né, para linha, para célula, para cada um desses elementos nós temos uma tag diferente que a gente consegue manipular e depois, mais adiante, a gente consegue inclusive mudar o estilo da nossa tabela utilizando CSS, tá? Então, basicamente, quais são as tags que nós temos que nos facilitam, que nos permitem criar essas tabelas, né? Então, primeiro eu preciso criar o meu ambiente table. Então, eu tenho a tag table/table, né? Que define toda a tabela, todo o conteúdo, tudo que tiver ali dentro vão ser o conteúdo da nossa tabela, né? E dentro dessa tag eu consigo colocar atributos genéricos da minha tabela, né? Então, algumas definições de toda a tabela eu consigo mudar ali. Eu também tenho a tag para definição de linhas, que é a tag tr, né? Table Row. E tenho a minha tag para colunas, que é o td, certo? Então, assim, ó, quando a gente faz uma tabela, a gente não precisa se limitar a colocar texto lá dentro, né? Quando nós criamos uma tabela, a gente pode colocar qualquer coisa lá dentro, inclusive, como está aí no slide, né? Imagens, formulários, inclusive alguns outros ambientes. Eu posso ter, por exemplo, uma tabela dentro de uma tabela, certo? Ou uma lista de elementos dentro da minha tabela. O que acontece? Como isso eu conseguia fazer essa combinação de elementos, no passado as tabelas eram muito utilizadas para montar layouts. Então, o que acontece? A gente tinha lá o site com uma tabela gigantesca, onde eu teria na minha tabela no lado, na esquerda, por exemplo, eu teria o meu menu, ou na parte superior, o meu menu, teria lá o meu rodapé, tudo isso montado com tabelas. Mas isso passou, a partir do HTML5, né? Então a gente acabou mudando um pouco isso. E as tabelas, a partir do HTML5, foram desencorajadas para serem utilizadas como uma elaboração de estruturas. E, basicamente, ela ficou com uma definição, na verdade, como um propósito apenas para a criação de tabelas, né? Então, aqui nós temos algumas tags, tá? Que a gente pode verificar que são utilizadas dentro do ambiente table, tá? Então, aqui, o table, né, vai definir a nossa tabela, o caption vai definir a nossa legenda, né, a nossa legenda da tabela, a nossa caption para ela, né, o th, que permite, ele define basicamente células de cabeçalho, tá? O meu tr, que define a nossa linha, o td, que é basicamente a coluna junto numa linha, né, então na verdade uma célula de uma tabela, o thread, que é basicamente é uma tag para agrupar, certo? Ela permite agrupar o conteúdo do cabeçalho da nossa tabela. O tbody, que é para agrupar o conteúdo do corpo da nossa tabela, né? O conteúdo propriamente dito da tabela. O trfoot, o tfoot, desculpa, que é uma tag que agrupa para colocar de footer, né? De rodapé na nossa tabela. Uma tag e duas tags mais específicas, né? Que é uma de call, que basicamente ela permite especificar algumas propriedades específicas para cada coluna, né? Ou também a gente pode utilizar o call group, que é um agrupamento de colunas. Então a gente consegue colocar, por exemplo, os mesmos estilos dentro de um agrupamento dessas colunas, certo? Então aqui, nós possuímos algumas diferenças, né? Principalmente, como eu falei anteriormente, algumas características que foram mudadas desde o HTML4 para o HTML5, né? Então, nós tivemos algumas alterações também na construção das nossas tabelas. Isso principalmente porque ocorre que até o HTML4.1 eram muito utilizadas o ambiente de tabelas para montar esses layouts de site, né? O esqueleto, digamos assim, do site.
E o que no HTML5 é desencorajado. Então foram retirados alguns elementos. Então sempre vocês têm que lembrar que existem alguns atributos, por exemplo, que existiam para tabelas e eram utilizados até o HTML4, 4.1 e não são mais utilizados no HTML5, né? Então existem muitas diferenças entre essas duas versões de HTML, principalmente no relacionado às tabelas, né? E relacionado aos atributos das tabelas. Então nós temos aqui alguns atributos, por exemplo, que não são mais suportados no HTML5. Nós temos aqui, por exemplo, align, o background color, né? O tipo de borda, o espaçamento entre células é o cell spacing, né? E o cell padding é um espaçamento entre digamos, a borda e o frame, que também não é mais permitido, né? Nós temos aqui também alguns próximos atributos que também não são mais permitidos dentro das nossas linhas, nas tabelas, né? A mesma coisa, então align, a cor de fundo, o tipo de caractere, né? Que não se utiliza mais, e alguns outros tipos de alinhamentos aqui e também número de caracteres que eram específicos para cada uma das linhas, né? Esses atributos eles não são mais válidos no HTML5. Tá, professor, mas se eu utilizar algum desses atributos, vai funcionar na minha página? Olha, como o HTML4, 4.1 ele ainda é manipulável, ele ainda é apresentado pelos browsers, muito provavelmente algumas dessas tags ou desses atributos ainda funcionariam nas suas tabelas. O problema é que, se nós formos validar, esse documento ele não vai ser um documento HTML5 válido. Por quê? Porque ele utiliza de propriedades que não são mais suportadas no HTML5. Né? Então, a gente tem que observar muito bem esse tipo de construção. Sempre que nós quisermos fazer algum layout, a gente utiliza as tags semânticas que vão ser apresentadas a seguir. Tá? Então, assim, como eu tinha comentado, né, as tabelas, no princípio da internet, as tabelas foram muito utilizadas para a estruturação de sites, o que passou a ser desencorajado, né? Até o HTML 4.1, por mais que as tabelas fossem desencorajadas, ele não trazia ainda alguns elementos que permitissem a criação de estruturas, né, no nosso site. Então, acabou se utilizando muito div para fazer isso. Isso mesmo. Então, separava-se trechos no código através de divs, e essas divs eram manipuladas através do CSS para fazer essa estruturação do site. Tá? De novo, isso, se vocês procurarem algum template na internet ou algum site que realiza drag and drop, né, de elementos e depois ele converte para código HTML, muito provavelmente muitos desses sites vão fazer a conversão desse posicionamento dos elementos através de divs, usando divs. Mas isso, como já não é mais tão encorajado, né, na verdade, ele funciona, mas a gente tem as tags semânticas que permitem fazer isso. Tá? Aqui só trazendo para vocês alguns exemplinhos se nós fôssemos criar tabelas. Tá? Então eu tenho aqui a definição do meu ambiente table, né? Dentro dele, como vocês podem ver, eu tenho duas linhas, certo? Não estou nem olhando aqui para o lado. E eu tenho aqui um trecho, né? Que seriam as minhas células de cabeçalho e um trecho que seriam as minhas células normais. Como que isso aqui se reverte? Nós temos aqui uma tabelinha com duas linhas. Então eu tenho uma tabela aqui com duas linhas. 2 TRs. Tenho na minha primeira linha coisas que são relacionadas com o meu cabeçalho, então como vocês podem ver aqui numa visualização do Chrome elas aparecem em negrito, e tenho aqui uma outra linha com dois valores que são células convencionais, então podem notar que eu tenho janeiro e aqui eu tenho R$100, certo? Esse é só um exemplinho de uma tabela bem simples, né? Mas para vocês começarem a entender como é que funciona essa estruturação das tabelas, né? Então, quando eu tenho o meu TH, sempre lembrando que vai ser meu table header, né? Ou seja, o cabeçalho da minha tabela. Então, sempre cabe um destaque para isso. Se eu quiser fazer a mesclagem, entre aspas, né? De colunas ou de linhas,
eu tenho um atributo específico que me permite fazer isso, tá? Então, por exemplo, o que que acontece? Nós temos aqui, nesse exemplinho de código, eu tenho meu ambiente table, e eu tenho aqui a minha, a minha linha, né, minha table row, e dentro dessa table row eu tenho aqui o seguinte, ó, eu digo o seguinte, que eu tenho uma primeira célula de cabeçalho, e depois eu digo que eu tenho uma segunda célula de cabeçalho, que é o meu telefone, só que essa célula de cabeçalho vai ocupar o tamanho de duas células, por isso que de duas colunas, desculpa. Por isso que eu coloco aqui, ó, col span igual a 2. O que, que vai acontecer? Ele vai fazer uma célula como se ela fosse mesclada, se a gente estivesse utilizando lá no Excel, tá? Essa bordinha que nós temos aqui na tabela, essa borda, ela não é default, tá? A gente tem que mudar um códigozinho ali em CSS de estilo para colocar essa borda aqui, senão ela não aparece. Como eu tenho duas colunas no meu cabeçalho e uma dessas minhas colunas, que é essa do telefone, ocupa o espaço de duas, ou seja, ela está, entre aspas, mesclada, eu tenho aqui na minha segunda linha, eu posso ter 3 colunas que ele vai fazer o alinhamento perfeito. Então, a primeira coluna vai corresponder a esse primeiro célula de cabeçalho, as minhas outras duas células de duas colunas vão corresponder exatamente a essa linha de cabeçalho. Então, eu tenho aqui, ó, telefone, que ocupa 2 colunas, e embaixo eu tenho as colunas especificadas de cada uma dessa linha específica aqui do nome, né? Aqui podem notar que teve uma quebrinha, né? Na verdade é uma única linha aqui embaixo, mas ele colocou como se fosse duas aqui. Na verdade foi na hora de fazer essa ediçãozinha no PowerPoint ali que ele acabou quebrando, mas é uma única linha só, tá? Inclusive aqui os números do lado. Dando seguimento aqui então, eu também consigo fazer, ao invés de fazer a mesclagem, né? Ou ao invés de eu ter uma célula que ocupe 2 colunas ou mais, eu posso ter uma célula que ocupe 2 linhas ou mais. Qual que é o atributo que eu tenho que mudar? Meu row span, certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma tabela onde eu tenho uma linha. Sempre a gente tem que ler da seguinte forma. Eu tenho linhas, então eu vou montar toda essa minha primeira linha. Então eu tenho aqui na primeira linha, né? Eu digo assim, ó, tem uma célula que é cabeçalho, que é nome, por isso que ela aparece nome aqui destacado. E embaixo eu tenho uma célula que é convencional, uma célula normal, que vai ter a palavra Bill Gates. Depois eu tenho uma outra linha, ou seja, minha segunda linha aqui, ó, certo? Que vai ter uma célula de cabeçalho de tamanho de 2 linhas, meu row span igual a 2, e que vai ter o título de telefone. Então aqui, ó, como vocês podem ver, telefone está em negrito. Posteriormente eu tenho uma outra linha, que é essa linha de baixo aqui, ó, onde eu tenho só uma coluna que vai ter um outro número de telefone. Tá, professor, mas não está aparecendo errado aqui, então essa coluna que não deveria aparecer aqui embaixo? Não, por quê? Eu tenho aqui a inscrição de que eu tenho uma célula de cabeçalho que ocupa o tamanho de 2 colunas, ou de 2 linhas, desculpa. Então, por isso que ele acaba fazendo essa formatação aqui, como se mesclasse essa célula de 2 linhas aqui, né? Bom, como eu comentei anteriormente, então, até o padrão do HTML4, as tabelas elas eram utilizadas para construção de layouts, né, para agrupamento de elementos. Como isso foi desencorajado no HTML4, então, a partir de então, alguns programadores começaram a utilizar o div. Alguns não, né? A maioria deles acabou sendo utilizando de divs para manipulação de interfaces, para criar essas estruturas, para criar esses layouts de página, né? Eu consigo utilizar divs para fazer isso? Ainda consigo, tá? Mas, de novo, nós temos, não que nós devemos evitar o uso de divs para agrupar elementos, não, pelo contrário, os divs eles são utilizados principalmente para isso, né? Para agrupar alguns conteúdos que têm semelhança. Mas quando nós queremos criar esse tipo de definições aqui, ó, nós temos também outras tags, que nós chamamos de tags semânticas, que são utilizadas com esse propósito, tá? O que acontece? Um div, ele é um elemento que ele é um elemento block, né, como nós vimos nos vídeos anteriores. Então, ele tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento. E que essa tag ela permite nos
nos permite separar conteúdos, então fazer um agrupamento de conteúdos e definirmos atributos para esses conteúdos. Atributos esses que podem ser de tamanho, cor do fundo, borda, espaçamento, posicionamento, margem. Tudo isso a gente consegue mudar através desse div. E o mais interessante do div, o mais bacana dele, é que ele não... O fato de colocar uma tag div não vai gerar nada de diferente na visualização dos nossos elementos. Ele simplesmente faz um agrupamento desses elementos. E com base nesses agrupamentos, depois a gente vai ver com a questão de herança de atributos dos elementos, a gente consegue fazer dentro de um agrupamento, colocar alguns atributos, tá? Então, para isso, o div ele é muito utilizado para fazer esse agrupamento de elementos e passando atributos para todos os seus filhos, né? Bom, então, como eu comentei anteriormente, nós temos, com a introdução do HTML5, a gente parou de, ou melhor, foi recomendado não utilizar mais tanto o div, excessivamente a div, para fazer esse agrupamento de elementos e a manipulação desses elementos, desses agrupamentos de elementos, mas sim utilizar algumas tags semânticas, porque com a introdução da web semântica, web semântica é nada mais do que uma web que faz sentido para o computador também. Então, existem consultas semânticas, né? Ou, por exemplo, a gente pode, com a existência de telas de diferentes tamanhos, eu consigo dizer daqui a pouco que um elemento ele é extremamente necessário, um elemento ele é supérfluo. Eu posso apresentá-lo ou não. Só que quando nós utilizamos divs para fazer tudo, essa verificação, essa diferenciação, ela é um pouquinho mais difícil de ser executada, né? Inclusive a instanciação de uma web semântica, né? Saber o que é relevante, o que não é, o que é importante ou não dentro de uma página. Então foram introduzidas algumas tags semânticas. Para quê? Para facilitar essa apresentação de dados e essa manipulação dos dados, tá? Então, por exemplo, quando nós temos uma página, no HTML5 ele trouxe algumas tags semânticas que nos permitem, por exemplo, fazer a definição de um cabeçalho, que é a tag header, certo? Nós podemos definir um rodapé, que é o nosso footer. Nós podemos criar uma seção principal, que é um section, onde eu posso ter vários sections dentro da minha página, certo? Inclusive eu posso ter uma seção dentro de uma seção, tá? Como se fosse uma subseção dentro do conteúdo da minha página. E a ideia é que eu tenha um article, né? Ou seja, eu tenho aqui a minha página como um todo, eu tenho dentro dela uma seção e aqui eu tenho algum conteúdo, algum texto, né? Como se fosse um artigo, né? Imaginem que eu tenho um texto gigantesco e ali dentro eu tenho um trecho que é um artigo, ou um livro, né? Uma construção, uma ideia mais geral, e ali dentro eu tenho uma parte específica que é um artigo. Esse meu artigo fica dentro de uma seção. É basicamente isso que a gente acaba construindo com a web semântica. Então eu consigo diferenciar esses blocos já, reduzindo assim o uso da minha div. Eu também tenho uma tag semântica que se chama aside, que ela tem uma diferenciação em relação às demais. Ela é como se fosse uma tag que ela normalmente é utilizada para algo que fica meio de lado, assim, meio diferente de todo o site. Então, se eu tiver uma redução de uma tela, essa é uma das tags que podem ser suprimidas na sua exibição, tá? Então, aqui eu tenho o que cada uma dessas tags acaba fazendo, como eu acabei explicando, né? E como a gente pode ver aqui o aside, define um conteúdo a parte do conteúdo da página. Então, normalmente é aquele conteúdo que pode ser suprimido, né? Pode não ser exibido se a tela tiver uma quantidade menor de pixels, né? Tiver uma resolução um pouco menor, então eu posso suprimir uma parte porque aquilo não é tão importante para o meu site. Algumas coisas a gente tem que observar, né? Como o HTML ele não gera um erro quando a gente codifica, né? Mas, por exemplo, a gente não pode, ou melhor, deve evitar colocar, por exemplo, a tag footer dentro do bloco da tag header, né? Não faria muito sentido eu ter um rodapé dentro do meu cabeçalho, um rodapé do cabeçalho. Mas, como eu comentei, algumas construções são possíveis, né? Como, por exemplo, criar uma seção dentro de outra.
Aqui tem um pequeno exemplo, né? Então, imaginando aquela nossa página pessoal ou então um blog, né? Eu poderia ter aqui, ó, o meu header, né? Eu tenho uma outra tag que chama nave, que também é uma tag semântica, tá? Que é basicamente a de navegação, onde eu coloco o meu menu, né? Eu tenho aqui a minha tag article e, como vocês podem ver, eu tenho aqui uma construção cabeçalho, ó, header. Esse header aqui, ó, ele não é o mesmo header de cima. Esse header é um header dentro do meu article, tá? Pode parecer um pouquinho confuso para vocês agora, tá? Mas só um pouquinho. Eu tenho um cabeçalho lá e tenho um cabeçalho aqui. Sim. Só que o cabeçalho de fora, esse aqui, ó, ele é o cabeçalho da minha página. Esse aqui é o cabeçalho do meu artigo. Percebam, essa tag header está dentro de article. Por que é importante a gente entender essa construção, né? Ou essa estruturação de tags? Porque depois a gente vai conseguir manipular esses elementos através do CSS. Então depois eu posso dizer o seguinte, pega todas as tags header que estão dentro de articles, ou seja, todos os cabeçalhos de artigos. E aí eu consigo manipular esse único aqui. Se eu for manipular o header direto, eu vou acabar manipulando o header da minha página, tá? Então é muito importante a gente ter essa diferenciação. Essas tags novas do HTML5, elas nos permitem tornar as nossas páginas mais modulares. Então eu consigo, como eu comentei anteriormente, fazer a exibição ou não de um determinado conteúdo, daqui a pouco modificar, né, trocar todo o meu template todo o visual do meu site sem mexer em nada do código HTML, simplesmente alterando o meu CSS. Eu consigo fazer isso com div? Claro que consigo. Só que o div, como ele era muito utilizado e ele acabou tendo um uso excessivo, então para tudo que fosse agrupamento as pessoas acabavam colocando divs, e inclusive alguns frameworks CSS ainda fazem isso, tá? Que eles não estão totalmente compatíveis ou seguindo os padrões que são utilizados pelo HTML5, então eles acabam utilizando div para cabeçalho, sendo que agora a gente tem uma tag em HTML5 que é para o cabeçalho. Eles acabam utilizando lá uma div específica para minha menu de navegação, sendo que atualmente a gente tem uma tag para esse menu de navegação, né? Então, sempre que possível, nós devemos utilizar essas novas tags para justamente separar o nosso conteúdo, né? Deixar a nossa página mas deixar a nossa página com um conteúdo semântico, né? Que o próprio navegador consiga entender ou então a gente consiga manipular isso de uma maneira mais simplista quando formos utilizar o nosso CSS. Né? Então aqui eu vou trazer para vocês também um pouquinho aqui bem rápido, que são alguns padrões de layout, tá? O que é basicamente um layout? Um layout é como a página ela é construída, tá? Até a década de 90 nós não tínhamos muitos dispositivos atrelados à internet, né? O que a gente conseguia acessar a web. Então, o que acontecia? A web era simplesmente um computador, né? Só que hoje nós muito bem sabemos que nós temos a web, né? Nossas páginas de internet sendo visualizadas nos mais diferentes dispositivos. Então, eu posso ter numa televisão, posso ter num tablet, posso ter num tablet na horizontal, na vertical, posso ter em computadores, em laptops, em notebooks, posso ter em celulares. Então, existem uma infinidade de dispositivos e de tamanhos de tela. E aí vem um detalhe muito importante. Até então, nós tínhamos algumas construções que eram fixas. E, atualmente, a gente precisa pensar sempre, quando vamos construir páginas web, na responsividade, ou seja, deixar o meu site responsivo. O que isso significa? Significa que se eu for acessar minha página por um celular, ela vai ter uma configuração que não vai ter nenhum elemento quebrado, que não vai ter nenhuma sobreposição de elementos, que vai me mostrar os principais elementos. A mesma coisa deve ocorrer quando eu acessar em dispositivos do tipo tablet, que tem uma tela maior que o celular. Eu não posso perder algo relacionado à minha página. Eu preciso ter a mesma visualização e que os elementos não se sobreponham e nem tenham nenhum tipo de quebra entre eles, tá?
O mesmo ocorre com telas maiores, como por exemplo uma televisão ou então telas de computadores convencionais, tá? Só que nós ainda temos uma web que é mais ampla. Atualmente nós temos smartwatches, nós temos web que são acessíveis, ou melhor, carros que conseguem acessar a internet, nós temos eletrodomésticos, nós temos a web nos mais diferentes dispositivos. Então nós precisamos sempre pensar na responsividade e sempre trabalhar com essa responsividade. A gente não pode tirar isso da cabeça nunca, porque hoje o nosso site, nós estamos testando ele na frente de um computador, mas daqui a pouco um cliente nosso vai acessar o nosso website e através de um computador com uma resolução totalmente diferente, 4K, 8K, ou talvez aqui um 800 por 600 pixels, né? Ou daqui a pouco posso estar acessando o celular por um smartwatch. E aí, nosso site precisa ser responsivo a todas essas telas, tá? Então, a gente precisa, quando nós vamos construir um site, ou na verdade quando nós vamos construir um sistema web também, nós precisamos ter um conhecimento e um mínimo de organização da nossa interface, tá? Então algumas questões são muito importantes são muito importantes de nós sabermos para que a gente consiga construir uma interface ou consiga construir um layout muito interessante para aquele público em específico, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa saber qual é o projeto, os requisitos dele, quais são as principais funcionalidades, para quem é a nossa página, qual é o perfil das pessoas, a idade. Normalmente essas pessoas acessam a página por onde, se é por um celular, se é por um computador, se é por um smartwatch. Nós precisamos ter um perfil desse público, né? Por exemplo, não apenas idade, mas também a frequência com que ele acessa o nosso site, ou o dispositivo que normalmente é utilizado, né? Eu preciso ter o meu produto, né, ou a finalidade do que é o site, então, para saber aquilo que atrai e aquilo que afasta os meus potenciais clientes ou os meus potenciais visitantes da minha página, né? E muito importante, se vocês vão criar um template ou um layout para uma página que já existe, para um segmento que já existe, é muito importante que vocês já avaliem ou verifiquem a existência da concorrência, né, dos outros portais, como eles são estruturados, como eles são organizados, para que não tenha uma diferença muito brusca. Se vocês forem verificar, por exemplo, nós temos alguns padrões de layout, só que páginas com propósitos semelhantes possuem normalmente o mesmo padrão, se vocês forem verificar, tá? Então, por exemplo, eu posso ter padrão só com uma coluna, ou com colunas desorganizadas, posso ter padrões onde eu tenho duas colunas bem definidas, posso ter padrões onde tenho pequenas colunas, na verdade aqui segmentos, né, pequenos segmentos, posso ter padrões que tenham 3 segmentos internos e um superior. Se vocês forem verificar aqui, essa estruturação de página aqui lembra um fórum, por exemplo, que é o que eu vinha comentando com vocês. Se nós temos um propósito de website ou de portal, normalmente todos os portais com o mesmo propósito, ou os mesmos sites com os mesmos propósitos, eles vão ter layouts muito parecidos, porque o usuário já está habituado àquele, né? Então, por exemplo, isso aqui é normalmente de um fórum. Você dificilmente vai ver um fórum numa estruturação como essa aqui, certo? Aqui tem mais alguns outros, esse aqui provavelmente de um tipo de galeria de imagens, né, onde eu tenho pequenas imagens aqui em cada uma delas, com descrições ou com alguma outra coisa relacionada. Esse aqui normalmente lembra uma página que tem um menu lateral e mais um conteúdo abrangente aqui, né? Então existem todos esses tipos e os mais diversos variados padrões de layout. O importante é a gente identificar qual padrão de layout que é utilizado, né? Ou que nós devemos utilizar. Como é que a gente faz isso? Como vocês podem ver nessas imagens aqui que eu passei, nenhum deles expressa o conteúdo. Simplesmente agrupamentos de elementos que são estruturados. Esse é o primeiro passo quando a gente vai criar um website. Criar o padrão de layout, né? Como que vai ser estruturada a página. E ali dentro desses retângulos, eu consigo pensar, aqui eu vou colocar o meu título, aqui eu vou colocar logo da minha empresa, aqui eu vou colocar um carrossel,
A partir disso é que a gente começa a montar o nosso website propriamente dito, né? Então, que nem eu falei, existem alguns portais assim eleitos por propósito que, se nós formos ver, todos eles seguem o mesmo padrão. Por exemplo, ferramentas de busca. Tem lá um pequeno comercial e uma barra simplesmente de busca. A partir disso, essa busca passa-se por como se fosse um cabeçalho e internamente ali eu vou ter todos os meus resultados de busca. Todos os meus portais de busca seguem basicamente o mesmo padrão de layout. O mesmo ocorre com o comércio eletrônico. Se vocês forem ver as principais páginas de comércio eletrônico, elas utilizam o mesmo padrão. Um cabeçalho onde vai ter um campo de busca. Na direita desse cabeçalho de campo de busca vai ter lá um carrinho com os produtos. Na página interna, à esquerda, eu vou ter um menu de navegação lateral, ali onde vai ter todos os produtos e todas as áreas que aquela página atende, né, o que possui produtos. E na página central, eu vou ter lá uma página um pouco mais enfatizada, né, onde eu vou ter lá fotos do meu produto que eu estou buscando e uma pequena descrição e alguns comentários abaixo. Falei aqui de uma maneira geral, mas que expressa quase todos os sites de comércio eletrônico, né, um padrão de layout que é utilizado por quase todos eles. Se vocês forem ver outros sites de propósito, páginas de notícias, páginas de companhias aéreas, quase todos eles seguem também um tipo determinado de padrão, né? Bom, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo, pessoal. Espero que não tenha ficado muito extenso. Depois eu vou deixar um exercício para vocês lá no Moodle, tá? Beleza, até mais.